canal Além do Véu TV. Aqui você encontra mensagens e nossas séries especiais que vão te inspirar a viver uma vida muito melhor. Que Deus te abençoe. Boa noite, gente. Que lugar maravilhoso. O lugar é de acordo com as pessoas. Lugar maravilhoso com pessoas maravilhosas. Só um deu aleluia. Mas tudo bem. Você não gostou, mas eu repito, assim mesmo. Lugar maravilhoso com pessoas maravilhosas. 4 pessoas. Que bom, 4, está melhorando. Gente, que privilégio eu estou tendo de poder servir a vocês. Que presente poder conhecê-los. Obrigado, pastor Davis, pelo privilégio de ouvir essa história. Muito bom. Que Deus continue prosperando vocês em tudo, né? Pastor Wagner, Deus abençoe. Muito bom. Gente, eu tô bobo. Parabéns. Parabéns, parabéns. Que lugar maravilhoso. Que Deus continue, de fato, prosperando vocês. Minha palavra nesse altar é de muito obrigado. Minha esposa mandou um beijo para as irmãs e um aperto de mão para os varões. A verdade, ela mandou beijo para todo mundo, eu que estou dividindo. Tá? Minha esposa mandou um beijo para vocês. Vamos ler, gente. Evangelho escrito por Lucas. Deus tem trago ao meu coração um texto e eu quero refletir com você. Evangelho escrito por Lucas, capítulo 7. Ai, tô chique, ó. Tô me sentindo um Jô. Por que você riu? Não entendi a sua risada, não. É uma risada de discordância ou de concordância? Melhor não perguntar. Evangelho escrito por Lucas, capítulo 7. Essa primeira parte é do versículo 11. E aconteceu que no dia seguinte. E aconteceu que no dia seguinte. Você pode repetir isso? E aconteceu que no dia seguinte. Mais uma vez. Aconteceu que no dia seguinte. Feche seus olhos. Senhor, muito bom estar aqui nesse lugar. O nosso coração está debaixo de uma expectativa de que o Senhor tem uma palavra para nós. Não é sobre o que queremos, é sobre o que precisamos. Traz ao nosso coração aquilo que de fato a gente precisa. Bom seria se o Senhor falasse o que a gente vem lhe pedindo. Todavia não é sobre isso. Nada é sobre nós, é sobre o Senhor. Estamos aqui para ouvir a Tua voz. Fala conosco. Mais uma vez fala conosco. Do mesmo jeito que o Senhor vem falando desse lugar. Nosso coração está preparado para receber a Tua palavra. Nos ache mais uma vez. Que a Tua palavra nos encontre mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Olha para cá.
Olhe para mim aqui. O século V, entre o século V e o século VI, o testemunho é muito anônimo. Mas aí um monge, conhecido como Pedro Diácono, no século XII, ele vai trazer esse testemunho, ainda que seja anônimo, que na casa dessa mulher, após ela ter vivido tudo que ela viveu, se tornou uma igreja. Então esse é o testemunho, ainda que anônimo. E aí esse monge beneditino, século XII, chamado Pedro Diácono, ele vai fazer isso valer muito a pena. Ele vai dizer que depois dela viver o que ela viveu, a casa dela se torna uma igreja. A casa dela se tornou uma igreja. Aí no século XIV, isso é muito vivo ainda, acerca dessa construção da casa dela. No século XVI já não existe mais nada, só ruínas, e isso é um frei, é o Nicolò, que escreveu acerca da dimensão dessa construção que era a igreja, e depois de ruínas, não existiu mais absolutamente mais nada. E aí em 1881 foi reconstruído nos destroços a igreja. Então é só a título da gente entender o que essa mulher viveu e o que o resultado disso, né, fez com que a casa dela se tornasse uma igreja. Mas essa mulher está vivendo o dia seguinte. O contexto do dia seguinte é o contexto em que eu vivo. Eu transito no contexto do dia seguinte. É um contexto do meu desespero. O contexto do dia seguinte é um contexto que a falta de esperança é muito percebida por aquilo que eu expresso. É um contexto do dia seguinte, é um contexto contraditório a tudo que eu criei como expectação da vida. Então, viver o dia seguinte é complicado demais. O dia seguinte é um dia de choro, um choro incontido. Não há nada que alguém possa fazer que, de certa forma, fará com que eu seja consolado. Então, eu vivo nessa minha idas e vindas de choro incontido. Então, o dia seguinte é um dia da minha lamúria, de uma angústia profunda, é um dia do meu desequilíbrio. Esse é o dia seguinte. É um dia de uma porta que se fecha e que não há nada que eu possa fazer que fará com que ela se abra. Então esse é o contexto do dia seguinte. É um contexto de morte. Antes de terminar um luto, já iniciou um outro luto. Esse é o contexto do dia seguinte. É um contexto em que eu procuro alguém que, de certa maneira, tenha coração por isso que eu estou vivendo e que eu vou encontrar nesse indivíduo um ombro amigo. Não tem. Esse é o contexto do dia seguinte. Eu posso estar cheio de gente à minha volta, mas não encontro alguém disponível com um coração tão voluntário à minha dor. Então eu estou no meio de tanta gente sozinho ao mesmo tempo. É o dia da minha solidão. É o dia em que eu vasculho a minha vida e não vejo absolutamente nada que possa fazer com que eu respire melhor. Então esse é o contexto do dia seguinte. É um contexto que não tem mão amiga. É um contexto de escuridão. É um contexto que eu não vejo esperança alguma para mudar uma realidade que eu venho vivendo. Então esse é o contexto do dia seguinte. Mas a minha pergunta é: o que aconteceu antes do dia seguinte? Então, o que eu vivo o dia seguinte, isso... mas o que aconteceu antes do dia seguinte?
Se você tiver com a sua Bíblia aberta, você vai me acompanhar. Versículo 1, está escrito aí: depois de concluir todos estes discursos perante o povo. Depois de concluir todos esses discursos perante o povo. O que menos pesa para nós é saber a estrutura do discurso. O que mais é relevante para nós hoje é saber que ele começou, ele terminou. Então, o que acontece no dia que antecedeu o dia seguinte? É um dia de conclusão do que deu início. Então, isso aqui é o caráter dele. Tudo que ele começa, ele termina. Tudo que ele começa, ele termina. Isso aqui não tem nada a ver com a gente. Ainda que diretamente está ligado comigo, mas não tem intervenção nenhuma acerca de uma suposta ajuda minha. Tudo que ele deu início, ele termina. Mas eu precisava entender isso. Ele só começa sabendo como vai terminar. Vou repetir isso para você. Nada que ele deu início não sabendo como ele haveria de terminar. Ele só começou porque ele já sabia o término. Isso aqui é o caráter de quem eu sirvo. Isso é o caráter de quem você serve. Ele começou, ele termina. Nada faz com que ele sente à beira do caminho e repense se vai valer a pena terminar o que ele começou. Nada muda ele de planos. Ele começou, ele termina. Ele começou, ele termina. Nada que eu faça fará com que prejudique o processo. Eu posso sair do processo, mas nem por isso ele muda os planos. Ele dá uma pausa. Amanhã ele me pega e me coloca no projeto de novo. Ele não vai se adaptar às minhas decisões equivocadas. Ele não vai repensar a atitude que ele deu início lá atrás, para saber, quem sabe, talvez possa valer a pena eu concluir o que eu comecei na vida dele. Eu saí do plano, ele dá uma pausa, e amanhã, a qualquer momento, ele me pega e me coloca de novo no plano. Nada do que eu faça fará com que ele mude acerca do que ele começou. Eu estou dentro desse plano. Ele deu início, ele termina. E isso precisa estar muito vivo dentro de nós. Do jeito que ele começou, é do jeito que ele vai terminar. Tenha um pouco mais de paciência. Ele começou, ele termina. Aquieta o teu coração. Ele começou, ele termina. Tranquilize a tua alma. Ele começou, ele termina. Nós servimos a um Deus que começa e termina. Esse é o caráter dele, isso não muda nunca. Ele começou, Rafael, começou, ele está em pleno progresso desse processo, sim. Eu fiz alguma coisa nesse trajeto que eu possa prejudicá-lo, não pode prejudicá-lo em nada. Ele só pausa. Você pode dar a volta que você quiser, fazer o que você quiser, e aonde você quiser, daqui a pouco ele te pega e te bota no projeto de novo. Ele mantém o projeto independentemente das minhas decisões equivocadas. Você quer dar uma volta? Você dê. Você quer ir lá? Você vai. Você quer dar uma parada? Você para. Mas o projeto continua vivo acerca do que ele começou. Ele não vai agora desistir. Uau, me arrependi, porque o que eu dei início, eu estou vendo que vai desgringolar no processo, não vai dar muito certo, porque ela
tomou uma decisão equivocada, ele está todo transtornado no decorrer da vida, então eu vou repensar, vou reiniciar alguma coisa para ver se está certo. Com ele não funciona assim. O que ele começou, ele termina. E ele só vai terminar porque ele começou. Não tem nada que faça com que ele mude de ideia. E você está incluído nisso. Nós estamos incluídos nisso. Isso é o que aconteceu no dia que antecedeu o dia seguinte. Uma outra coisa está no versículo de número 3. A última parte está escrita aí assim. E rogava-lhe que viesse curar o seu servo. Diga, rogava-lhe que viesse curar seu servo. Vamos lá. Isso aqui não é qualquer um. A posição que esse indivíduo ocupa é alto calão. A postura dele influencia. Ele é alguém em destaque da sociedade que ele está inserido. Ele tem abaixo dele prestadores de serviços. E um desses homens está extremamente doente e não pode produzir o que se cria uma expectação para a produção. Ele fica sabendo que um servo não está produzindo porque está doente. Então ele vai rogar por esse servo. Isso aqui é um patrão pedindo por um funcionário, se é que eu posso me expressar assim. Mas esse está doente, mas olha a expressão, rogava-lhe que viesse curar o seu servo. Ele está enfermo, mas é servo. Porque servo aqui não é o que eu posso fazer por alguém. Servo aqui é o caráter de fazer por alguém. Servo aqui não está ligado com a minha produção. Porque se essa relação está ligada à produção, o dia que deixar de produzir, deixa de se relacionar. Isso aqui não é relação com a produção. Isso aqui é relação com quem produz. O indivíduo que produz vale mais do que aquilo que ele vem produzindo. Isso aqui é alguém que me faz entender que a minha relação com o ser semelhante não tem nada a ver com aquilo que ele pode me oferecer. Porque ele está doente, mas continua sendo servo. Ele pode não produzir como ele vinha produzindo, mas ele continua sendo quem ele é. Porque ele não é o que ele faz. O que ele faz é consequência do que ele é. Ele hoje não pode fazer o que eu sempre vejo ele fazer. Ele não faz porque ele está doente. Mas a doença não invalidou quem ele é. Ele continua sendo meu servo. Vou repetir. Servo aqui não está ligado com a minha capacidade de eu te oferecer absolutamente nada. Servo aqui está com o meu caráter em ser quem eu sou. Então a nossa relação não é por aquilo que a gente oferece um pelo outro. A nossa relação é por aquilo que a gente é um para com o outro. Então eu precisava entender que se alguém na minha vida deixou de me servir, eu preciso servi-lo agora. Quando alguém não te servir mais, sirva você para ele. E a melhor maneira que a gente serve alguém é quando a gente ora por ele. Ele vai rogar. Que dia é esse que antecedeu o dia seguinte? Dia de oração. É uma oração sem troca. É uma oração sem barganha. É uma oração sem esquema. É uma oração sem balcão onde se estende uma mercadoria. É uma oração desprendida, despretensiosa. É uma oração que revela o indivíduo em que eu amo. Ele não está aqui comigo, mas eu vou orar por ele. Ele não está fazendo o que sempre fez, mas ele continua a ser quem ele é. Eu vou clamar por ele. Que dia é esse? Dia de oração intensa. É quando eu paro para orar por alguém. Porque eu acredito no poder disso. É quando eu chamo alguém pelo nome, mesmo ele não estando presente. É quando eu vou para os pés de Jesus e clamo por alguém que hoje não está me servindo,
Não é no aspecto pejorativo, mas em fazer alguma coisa que sempre fez. Mas Ele continua sendo quem Ele é para mim. Já que Ele não me serve mais, eu agora sirvo Ele. Você sente falta de alguém na sua vida? Você já procurou saber o estado que ela vem vivendo? Você procurou saber por onde ela está andando? Você procurou pelo menos ligar para ela, saber a razão pela qual ela não tem vindo? Então é isso aí. É um dia de preocupação. E eu vou servir alguém com a minha súplica. Eu vou servir alguém com a minha oração. É quando eu faço valer o poder de um clamor. Ele não está aqui, mas deixa eu falar acerca dele. Ele não vem me servindo mais, mas deixa eu falar acerca do caráter dele. Eu preciso que ele seja curado, porque ele é servo. Ele é servo. Ele é servo. O caráter dele é libado. Ele pode não fazer o que eu queria que ele fizesse, mas ele continua sendo quem eu preciso. Servo. Então é dia de clamor. Não é só um dia de clamor. Você vai perceber aí que o dia que antecedeu o dia seguinte, o texto vai dizer que, versículo 6, e foi, eu amo isso, e foi Jesus com eles. Diga, foi Jesus com eles. Fala igual o carioca, Jesus. Que som bacana, gente. Então é assim que vocês me ouvem. Diga Jesus. Uau, pô, peraí também, né? Não é assim, estilo, deixa eu falar. E foi Jesus com eles. Como é que vocês falam Jesus? Eu acabei de falar como é que vocês falam. Jesus. Eu também sei falar como vocês. Né? Jesus. Vocês falam rindo, Jesus. Eu falo Jesus. Eu falo bico. E vocês, Jesus. Quer ensinar alguém a falar igual você? Só ri. Jesus. Jesus. Não, mas pode cair o negócio que está aqui. Não cai não, que você trava. Jesus. Não cai. E foi Jesus com eles. Diga eles. Eu pergunto, você me responde. Quem são eles? Piorou, né? Tá. E foi Jesus com... Jesus está com... mas no meio deles tem alguém. Que é justamente por conta deste, que está no meio deles, que Jesus passou a andar com eles. Qual é a razão de Jesus estar andando com eles? Porque tem alguém no meio deles que orou. Jesus caminha com quem ora. Então, Jesus está andando com eles, porque no meio deles tem alguém orando. Aí você entende que pode alguém lá dentro da sua casa não caminhar com ele. Mas só porque você está lá dentro orando, ele está lá. Então aí você vai perceber que eles passam a sentir a presença dele presente, porque você está lá. Pelo fato de você orar, a presença de Jesus é presente. Porque Jesus caminha com quem ora. Jesus caminha com quem ora. Jesus caminha com quem ora. E foi Jesus com eles. No meio deles tem você. Jesus só precisava que você estivesse lá. Só de você estar lá é fundamental, porque através de você eles serão alcançados. Porque você fala de Jesus. Você atrai a presença. Então Jesus passou a andar com eles. O que aconteceu no dia que antecedeu o dia seguinte? Dia de presença presente. É um dia que ele se manifesta. É um dia que ele caminha com teu marido
Há um dia que ele caminha com a sua família, um dia que ele caminha com seus filhos, só porque você orou. Seu marido vai e volta em paz, só porque você orou. Seus filhos vão e voltam em paz, só porque você orou. Sua família vai e volta em paz, só porque você orou. Seu ambiente familiar está em paz, só porque você orou. E a presença de Jesus é notada. Então esse é um dia que antecedeu o dia seguinte, dia de presença presente. Quer ver outra coisa? O texto vai dizer, está indo para a casa dele, e de repente ele vai parar e vai dizer assim, deixa eu falar como está meu coração. Não vai ser bom eu ter o Senhor debaixo do mesmo teto que o meu. É porque assim, deixa eu tentar explicar. Lá dentro eu sou uma coisa, aqui fora eu sou outra. Então assim, eu conheço de autoridade. Eu estou sujeito à autoridade. E a minha sujeição à autoridade me delega a autoridade. Eu só tenho autoridade porque eu estou sujeito à autoridade. Então, estar sujeito à autoridade me delega a autoridade. Eu tenho homens aqui embaixo, que por eu ter autoridade, por estar submisso à autoridade, eu delego a eles poder de execução. Então assim, eu sei o que é dar ordem para alguém ir, e ele vai. Eu sei o que é dar ordem para alguém voltar, e alguém vai voltar. Eu conheço de autoridade. Mas essa autoridade minha que eu exerço aqui fora, não surte efeito lá dentro. Então vamos ficar por aqui mesmo, que como eu conheço de autoridade, eu pego toda essa minha autoridade e submeto à sua autoridade. Porque nada se compara à sua autoridade. A sua autoridade é maior do que a autoridade que eu me submeto. A sua autoridade é maior do que a autoridade que eu tenho pela submissão. A sua autoridade é maior. Então eu pego esse conjunto de autoridade e me submeto a você. Libera uma palavra só. Libera uma palavra para minha casa. E o meu servo ficará curado. Ele não tem noção do que ele está pedindo. Era preferível ele ter levado Jesus para a casa dele. Porque pelo menos ele abriria a porta para Jesus entrar. Ele puxaria a cadeira para Jesus sentar. Ele serviria um café e Jesus tomaria. Ele agora pediu uma coisa que não depende de porta aberta para acontecer. Não depende de uma janela aberta para acontecer. Ele pediu algo que é o próprio Jesus, que ele não quer que entre na casa dele. Mas ele diz, libera uma palavra, era tudo que Jesus precisava. Você não quer que eu vá, mas eu vou. Então era preferível você me levar para casa, porque você teria que fazer as coisas, abrir, puxar, eu sentar. Agora você quer que eu libere uma palavra? Ok, uma palavra. Uma palavra é suficiente para colocar a minha casa em ordem, para curar meu servo. Uma palavra. Fala daqui, que eles vão viver coisas dentro da minha casa. Libera a palavra daqui. E Jesus respeita isso. Quando eu não quero levar ele para casa, ele respeita. Eu não quero levar ele para casa, mas eu peço para ele, libera uma palavra só. Libera uma palavra só. E aí, antes de eu chegar em casa, algumas coisas já começaram a acontecer por causa da palavra que foi liberada. Que dia é esse que antecedeu o dia seguinte? O dia da manifestação da palavra. É o dia em que a palavra surte efeito na minha casa. É um dia que ela entra independentemente de ter uma porta aberta. Ela não precisa de porta aberta. Ela não precisa de uma janela aberta. Ela entra. Porque isso é a palavra. Ela não depende que a gente diga entra, a gente já pediu e ela vai. Esse é o dia que antecedeu o dia seguinte. Que dia é esse que antecedeu o dia seguinte? Está escrito aí no versículo 9. E Jesus ficou maravilhado.
O dia que o maravilhoso ficou maravilhado. O dia que o maravilhoso ficou maravilhado. O que faz o maravilhoso ficar maravilhado? Pela nossa humanidade. Esse homem está sendo muito verdadeiro, ele está sendo muito explícito nos detalhes acerca de quem ele é. Ele deixa muito claro: eu não quero só na minha casa, mas eu quero a tua palavra lá. Eu não vou te levar para dentro da minha casa. Eu sou um homem sujeito à autoridade, eu sei o que é isso. E eu reconheço a sua autoridade. Libera uma palavra para dentro da minha casa, está tudo certo. Eu só preciso de uma palavra. Essa coisa da gente não enfeitar para ele. Tem hora que a gente enfeita muito, a gente ornamenta muito para se expressar acerca de quem somos. Então, quanto mais simples eu for, mais eu deixo ele maravilhado. Ele não precisa que a gente, venha se travestir com alguma coisa que ele sabe que nós não somos. Quando a gente chega com a cara mais lavada para ele, dizendo: é isso aqui que eu sou. É isso aqui que eu penso. É isso aqui que eu quero. Eu estou vivendo isso aqui. Eu acredito nisso aqui. Essa humanidade. Parece que a gente vem perdendo essa humanidade ao longo do tempo. A única coisa que deixa ele maravilhado é quando ele encontra gente tão gente. Ser humano tão humano, que não precisa colocar uma máscara e afivelá-la para tentar agradar ele. Até porque ele enxerga por trás da máscara, ele enxerga por causa da roupa. Não adianta eu tentar enfeitar para tentar agradá-lo. Ele não se deixa levar pelos meus amparatos. Mostra quem você é, isso vai deixá-lo maravilhoso. Ele que é o maravilhoso, vai ficar mais maravilhoso ainda. Quando ele encontra alguém que é a gente, que não burla o caminho, que não segue nenhum tipo de esquema, que não se amostra como um personagem qualquer. E aí, para a gente sair desse dia de ontem, entrar logo no dia de hoje, está aí no versículo 10. O que aconteceu no dia que antecedeu o dia seguinte? E acharam o servo curado. Que dia é esse que antecedeu o dia seguinte? Um dia de cura. Um dia de cura. Mas o dia de ontem é o dia de ontem. E a gente está no dia seguinte. O dia seguinte, uma mulher, um conjunto de luto. Um mal terminou, já começou outro. A única esperança familiar que restou para ela se foi. Que é a figura desse filho, que daria continuidade ao legado paterno. Morreu e não se sabe a causa da morte. Essa mulher está desesperada, está angustiada, sofrida ao extremo. Eu não alcanço o buraco que está o coração dessa mulher, de tanta dor. Esse é o dia seguinte. Não tem esperança nenhuma. Disseram para ela que a única coisa que restava era pegar o corpo do filho e colocar dentro de uma caixa e ir para fora da cidade, cavar um buraco, jogar ali dentro, tacar terra em cima, e o sofrimento ia aliviar. No decorrer da casa dela até a saída da cidade, ela encontra meia dúzia de gente. Que tipo de gente é essa? Que aparece segurando a caixa para tentar dar alívio a ela do peso, mas não consegue aliviar a alma dela. São pessoas que aparecem na história dessa mulher, que se alimentam. Elas choram não pela dor, mas para aquela pessoa que está doendo, se sentir aliviada porque tem alguém chorando junto, mas não há sentimento no choro. São gente que se alimenta da minha dor, da minha angústia, até chora, mas não está sentindo o que eu estou sentindo. E está indo embora, saindo da cidade. E de repente Jesus entra. E quando ele entra, esse cortejo todo para. E eu preciso dizer isso para alguém que entrou aqui. De repente você tem vivido de um tempo para cá esse quadro do dia seguinte. Eu não sei que tipo de nome mais se enquadra no que você tem vivido de um tempo para cá. Eu não sei qual é o quadro da dor, qual é o quadro da solidão, do sofrimento, da angústia, eu não sei. Qual é a profundidade das tuas lágrimas. Mas uma coisa eu preciso te dizer: ele acabou de entrar na tua cidade.
E eu gostei disso, porque quando ele entra na cidade, ele trava tudo, como que dizendo, antes que você saia da cidade para fazer uma besteira, eu entrei nela. Antes que você vá lá para fora e vá expor aquilo que você tem vivido aqui dentro, eu entrei aqui para travar isso. Ele entra na cidade, ele não entra para segurar na caixa, para dar alívio, como muita gente tem se apresentado na tua vida. Jesus não vem para dar alívio para ninguém. Ele entra na cidade, ele trava aquele povo carregando a caixa daquela mulher, com um filho morto já há alguns dias. Há quem escreva dizendo que já fedia. A pouco me importa saber, mas está morto dentro da caixa. E Jesus entra e entra para resolver. Ele não entra para dar alívio, ele não entra para conversar. Ele já olha nos olhos da mulher e diz, não chora não. Para de chorar. Para de chorar, porque por aquela porta você não passa. Ele travou tudo. Não tem como a mulher parar de chorar. Mas ele precisa fazer algo. E o algo que ele fez no texto, preciso perguntar se ele pode fazer com você. Porque ele conhece os defuntos que a gente carrega. Nunca se esqueça disso. Jesus conhece os defuntos que a gente carrega. E por algumas vezes, a gente entra em porta como aquela, carregando uma caixa com um defunto dentro. E quando ele ensaia em tentar resolver esse problema, a gente esconde a caixa e vai embora, porque é complicado demais para nós. E eu preciso dizer a você, ele pode tocar nessa sua caixa hoje ou não pode? Ele pode resolver essa situação que você já vem carregando esse peso por algum tempo ou não pode? Ele pode dar o devido progresso ao que ele começou a fazer ou não? Ou você mais uma vez vai dizer que amanhã a gente resolve, vai esconder a caixa e vai carregar esse defunto até quando? Você não suporta mais o cheiro, você não aguenta mais um peso, aí você fica dependendo de algumas pessoas a carregarem com você, sendo que quem carrega com você só te dá alívio, não sente a dor que você está sentindo, não sente a angústia que você sente, não sente o desequilíbrio que você está vivendo. Ele pode tocar nessa caixa ou não pode? É mais uma reunião que você vem e vai embora levando a caixa para casa? Ou ele pode tocar? Eu preciso lhe dizer que se ele tocar, esse tipo de gente vai desaparecer. Porque não vai ser mais funcional andar com você mais. Porque tem gente que só anda por causa da tua dor. A sua dor alimenta eles. Então para eles, faz bem para eles andar com você. Porque cada vez que você chora, eles se alimentam. Então quando Jesus tocar na caixa, esse povo vai embora. Ele pode tocar? Você se submete a isso. Ele pode tocar nesse lugar de morte, nesse lugar que cheira mal, nesse lugar de um peso que tem arrebentado a tua saúde de um tempo para cá. Ele pode tocar. Ele pode fazer alguma coisa. Porque sair da cidade você não sai, porque ele entrou. E Jesus não dá viagem à toa. Ele entrou na tua cidade para dizer para você, entrei para mudar. Dessa vez você não sai. Deixa eu tocar. Deixa eu acabar com esse peso que você está levando. Deixa eu acabar com esse... Glória. Deixa eu tocar. Posso tocar ou não? Você deixa eu tocar ou não? Rafael, mas para mim é complicado. É complicado para qualquer um. Não é só para você. Posso tocar ou não? Vamos acabar logo com isso. O texto diz que quando Jesus tocou na caixa, o defunto ficou sentado. Jesus pega ele no colo, entrega para a mãe. A mãe veio da casa desesperada com uma caixa com um morto dentro.
Agora ela volta para casa com um vivo. Ela vem trazendo um morto e volta para casa com a vida. Porque quando ele toca, ele anula a morte. Eu não sei, eu não sei por quanto tempo você tem carregado a morte dentro dessa caixa. Chega de luto. Chega dessa dor. Chega dessa angústia. Jesus quer tocar nessa caixa para acabar com isso. Para trazer a vida de volta. Aleluia. Quando ele toca, a morte é anulada e a vida volta. Agora aquela caixa que só tinha morte, agora está cheia de vida. Se apodera um temor do povo ao redor. E a única coisa que eles gritam é: surgiu um profeta aqui dentro. E todos começaram a glorificar a Deus, dizendo: levantou-se um profeta no nosso meio. Eu quero que você saia por aquela porta com a caixa vazia. Você precisa dizer para ele: toca. Toca porque eu não aguento mais. Toca porque é muito remédio na minha cabeça. Toca porque é muita consulta. Toca porque eu não suporto mais viver o que eu tenho vivido. Toca! Não dá para você carregar mais. Não dá para você empurrar isso com a barriga mais. Não dá mais. O Espírito de Deus te colocou aqui dentro. Que da mesma maneira que ele fez com aquela cidade, ele entrou, ele travou, ninguém sai enquanto a gente não resolver isso. Posso tocar? Isso é o Espírito de Deus falando com alguém. Deixa eu tocar. Posso? Eu quero usar o tempo que me resta para orar. Posso, pastor? O tecladista me ajuda? Me ajuda. Eu quero orar. Fácil? Não é fácil. E de certa forma eu sei do que eu estou falando. Fácil não é. Não é fácil. A gente vem carregando por muito tempo essa caixa. Mas eu quero orar. Rafael, eu preciso. Eu sei que você precisa. Eu sei que você precisa. Eu quero orar com você. Eu não vou orar por você, porque por você existe uma liderança que ora. Eu quero orar com você. Você entrou por aquela porta, carregando essa caixa. Aliás, aonde você vai, você leva essa caixa. Mas hoje, chega. Chega. Eu carreguei uma dor por muito tempo. Quando Jesus levou meu primeiro filho no meu colo, eu carreguei essa dor por muito tempo. Até que Jesus tocou na minha caixa. E toda a morte que estava dentro se tornou em vida. Deixa ele fazer isso com você.